Meus queridos alunos dos 7º anos, espero que vocês estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História da professora Mary. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante polêmico. Esses dias até um aluno, se eu não me engano, do 7º ano G, fez um questionamento. Professora, quando nós vamos estudar História do Brasil? Pois é, estamos próximos. Mas para que a gente possa chegar à História do Brasil, primeiro a gente tem que entender um pouquinho do conceito de história, de como essa história é estudada, para a gente também poder entender os dilemas que o nosso país vive. Então vamos lá. O tema é a construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história. Habilidade. Qual a habilidade que deverá ser trabalhada aqui? Explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Então, aqui nós vamos entender o porquê que a gente estuda primeiro a história europeia, para depois a gente chegar na história do nosso país. E hoje a gente vai partir do princípio do eurocentrismo na história. Eurocentrismo vem de Europa. Mas qual é o conceito de eurocentrismo? Veja bem, eurocentrismo é uma doutrina que torna a cultura europeia como paradigma de modelo histórico e, por isso, uma referência mundial para todas as nações. Então, veja bem, aqui a gente vai partir do princípio de que o eurocentrismo trata a cultura europeia como modelo a ser seguido. E é exatamente essa visão que tem como base a inclusão e a exclusão de várias sociedades. E aqui a gente vai analisar o eurocentrismo no Brasil, o eurocentrismo na África, o eurocentrismo na filosofia, o eurocentrismo versus o etnocentrismo, a questão das raças, das etnias, e o eurocentrismo nos mapas, porque a gente percebe uma predominância do pensamento cultural europeu até nos mapas. Então, veja bem, os importantes marcos do início do eurocentrismo são a colonização e a construção das Américas e o capitalismo moderno. A partir desses processos, países da Europa impuseram ao resto do mundo a sua cultura, a sua economia e o seu poderio militar. Com isso, a própria história passa a ser contada a partir de uma visão eurocêntrica, ou seja, a partir de uma visão europeia. Por exemplo, é comum ouvirmos que europeus descobriram a América. Ora bolas! Mas aqui já era habitado. A América já era um continente habitado. Mas a visão eurocêntrica diz que a América foi descoberta, que esses povos que viviam aqui foram descobertos pelos europeus. Mais tarde, emergiram também na Europa as ideologias racistas. A partir do racismo, líderes intelectuais europeus classificaram o mundo conforme suas próprias medidas, ou seja, as medidas eurocêntricas. A espécie humana seria dividida entre brancos, negros, vermelhos e amarelos. Nessa formulação racista, os brancos seriam a raça superior. Quem fez essa formulação foram os europeus. Enquanto as demais seriam, de algum modo, consideradas inferiores. A essa altura é possível notar como foram vários os processos necessários para que essa visão eurocêntrica se impusesse no mundo. De que maneira? Então vamos começar. O eurocentrismo no Brasil. De que maneira a Europa se impôs sobre o Brasil? Veja bem.
Mesmo após a colonização, o Brasil esteve mergulhado em concepções eurocêntricas. A própria ideia de nação foi, em grande parte, trazida da Europa. Nossa bandeira nacional, por exemplo, está lá, no meio dela escrito Ordem e Progresso, que é uma inspiração positivista, uma inspiração de uma doutrina, de uma ideologia que surgiu na Europa. O positivismo é um pensamento, é uma doutrina, é uma ideologia europeia. Em uma obra clássica do escritor Lima Barreto, é interessante a gente conhecer esses escritores, né? Eu até sugiro que vocês pesquisem e leiam sobre Lima Barreto. O nome do livro é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele narra a história que mostra as contradições de uma nação brasileira que quer se modernizar no modelo europeu, mas ignora os diversos problemas sociais do nosso país. Então, nessa obra de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele já trata desses dilemas. O dilema de uma nação que quer se modernizar conforme os costumes europeus e ignorando que a nossa realidade é totalmente diferente da europeia. Então, desde as origens da formação do nosso país, que já existem pessoas que questionavam esse modelo que tentou ser implantado no Brasil, ou seja, o eurocentrismo no Brasil. Mas e na África? Veja bem, a África é um vasto continente e que abriga diversas etnias e sociedades. O Brasil, que é o país que possui o maior número de pessoas negras fora do continente, foi formado com a contribuição dessa cultura. Então, veja bem, o Brasil é um país enorme, mas grande parte da nossa formação cultural tem suas origens lá na África, porque o número de negros que foram trazidos da África para trabalhar como escravo aqui foi muito grande. Entretanto, basta conferir os conteúdos escolares no Brasil. A história que aprendemos é majoritariamente europeia. Estudamos muito pouco sobre a história africana. E foi isso que o meu aluno questionou. Professora, mas a gente só está estudando a história de outros países. Então, essa é uma influência da dominação que existiu e que tem reflexos até os dias atuais. A gente vê falar muito pouco sobre a história da África. Os conteúdos relacionados à história da África são muito poucos e foram incluídos de maneira recente no próprio currículo escolar brasileiro. Essa conformação do currículo mostra como o centro de poder continua sendo a Europa e que se torna conhecida todos os anos. Por essa razão, surgiram legislações como a Lei 10.639 do ano de 2003, que busca corrigir esse problema nas escolas. Nessa lei, torna-se obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas instituições escolares. Inclusive, o ano passado eu fiz um cursinho, com, se eu não me engano, eu acho que 14 horas aula, sobre essa lei 10.639, onde a gente aborda essas questões étnico-raciais que devem ser incluídas no currículo. Nós devemos falar sobre a nossa realidade. Como que o eurocentrismo é abordado na filosofia? Porque nem a filosofia escapou da imposição do pensamento europeu. Veja bem, assim como em outras disciplinas, a filosofia que conhecemos está bastante centrada em reflexões feitas por filósofos ocidentais. Certamente isso não invalida ou diminui qualquer pensamento desenvolvido por esses autores. Todavia, podemos ampliar nossas percepções. Por exemplo, a narrativa tradicional da história ocidental é que a filosofia teria surgido na Grécia por volta do século VI, porque é assim que a gente aprende, né? Quem são os três principais filósofos? Sócrates, Platão e Aristóteles,
Quem são eles? São gregos. Pois bem, contudo, há registros que mostram que um pensamento filosófico também existia em outros lugares, como, por exemplo, lá no continente africano. Então, nós, a partir do momento que adquirimos conhecimento, a gente se torna sabedores de que essa visão que nos impõe que a filosofia, que o berço da filosofia está na Grécia, é uma imposição eurocêntrica. Porque em outros países também em outras regiões do planeta, houveram manifestações filosóficas, mas que não são consideradas, né? E o eurocentrismo versus o etnocentrismo. Aqui a gente vai ver a cultura europeia versus uma questão racial. O etnocentrismo é uma atitude de considerar sua própria cultura como superior à outra. Então, o eurocentrismo, ele é etnocêntrico, porque ele se considera superior e inferioriza as demais. Ou seja, é ter no seu centro de referência apenas uma cultura. De certo, essa é uma afirmação parecida com o eurocentrismo. A postura de ter os valores europeus, principalmente aqueles ligados à história da colonização e do racismo, como seu centro de referência e de verdade. Portanto, é possível dizer que o eurocentrismo é um etnocentrismo. Entretanto, ele não é qualquer atitude etnocêntrica. O olhar eurocêntrico, ele foi responsável por diversas formas de violência e está relacionado com muitas desigualdades sociais, principalmente nos países latino-americanos, onde a cultura europeia chegou e se impôs sobre as demais culturas que aqui viviam, porque consideravam essas culturas inferiores. Os europeus que aqui chegaram se consideravam superiores e se impuseram sobre essas culturas usando principalmente da violência. E nos mapas, como que esse eurocentrismo se manifesta? Embora um pouco achatado e com irregularidades, o mapa tem um formato esférico. Isso quer dizer que não há uma referência absoluta de embaixo e em cima, né? Que pudesse ser aplicada em qualquer mapa mundial. Porque o mundo, a gente sabe que ele tem uma forma esférica, né? Dependendo da posição, uma hora, em relação ao Sol, você está para baixo, outra hora você está para cima, porque a gente sabe que a Terra se movimenta, né? A Terra gira em torno dela mesma, a Terra gira em torno do Sol, isso vocês já aprenderam lá na geografia. Sendo assim, o modelo clássico de mapa mundi que conhecemos, ele é arbitrário, ele é incorreto. Em outras palavras, ele pode ser de outra forma desenhado de ponta cabeça, por exemplo. Entretanto, o mapa que se popularizou globalmente é aquele que possui a Europa como centro. Se você pegar um planisfério, você vai ver que seu olhar já foca diretamente no centro, na Europa. De fato, os mapas considerados oficiais e que foram adotados no mundo todo foram aqueles produzidos na Europa, colocando esse continente como o centro do globo, o centro do planeta, o centro do mundo. Apesar de existirem outros modelos, é esse que se mantém sem questionamento, infelizmente. Então, a partir daqui, a gente entende por que primeiro a gente valoriza muito e estuda e conhece a Europa, né? Porque eles chegaram e impuseram, eles descobriram, entre aspas, a América, por serem brancos, se consideraram superiores, né? E usaram desses quesitos, dessas ideologias consideradas racistas, para dividir o mundo em brancos, negros, vermelhos e amarelos, e a partir daí eleger a raça branca como a superior e as demais raças como inferiores. E todos esses dilemas que nós ouvimos hoje e nós vemos hoje, que englobam conceitos racistas, têm sua origem no eurocentrismo.
Tenham todos uma boa aula.